Mas eu queria aproveitar que a gente tem ainda 8 minutos e explorar o cérebro de vocês com os nossos superchats. Professor André, o professor caiu no final de um ponto que ele ia fazer, talvez antes ele pode, acho que, falar naquele ponto lá, professor? Eu tô caindo toda hora, não sei, eu tô com a conexão aqui meio ruim. Qual o ponto que era? Eu já nem lembro. Você estava falando de um exame... Conrado cortou ele, desculpa, cara, desculpa. Não, mas era sobre essa questão da dimensão, não sei se cultural ou profissional, dessa necessária mudança que a gente precisa fazer e dos avanços culturais. De você apostar no futuro, né? Depois o Conrado desenvolveu muito bem. É isso, a gente apostar no futuro. A questão de filhos, né? Ou de família, ou de você ter uma visão, né, a longo prazo, tem muito a ver com o cuidado com as coisas do mundo. Eu me lembro de um professor de filosofia que ele falava isso, filosofia do direito, e ele dizia, é necessário que a gente tenha cuidado com as coisas do mundo, né? Cuidar das coisas do mundo é olhar para o futuro, não tenha dúvida. A gente pensa hoje em usufruir as coisas do mundo e não cuidar das coisas do mundo. Então, acho que isso tem a ver com família, tem a ver com filho, mas tem a ver com a maneira como a gente lida com o que está à nossa volta, né? Ou seja, também com o Estado, também com a coisa pública, também com a maneira da gente se relacionar com a coisa pública. Parece que a gente quer sempre resolver o hoje, né? E dane-se o amanhã. Então isso é muito ruim, a gente precisa mudar culturalmente, mas para isso a gente precisa, o Conrado falou da questão familiar, e eu falei da questão do Estado e do futuro, mas tem uma questão com o passado também, com a nossa história. O mundo woke, ou o identitarismo, ele não só destruiu a possibilidade de futuro, mas destruindo a família, destruindo os valores, mas também ele destruiu o passado. Podem ver que uma das formas do wokeismo agir, né, é olhar para trás e dizer assim, tudo que o homem fez não presta, tudo que a nossa história representa é opressão, e assim por diante. Você entra hoje no museu e as pessoas parecem que pedem desculpa de te contar a história do Brasil, porque o português é opressor na visão das pessoas. Você vai para as escolas hoje e o que se conta para a criançada é que a nossa história é uma vergonha. É isso que, por exemplo, aconteceu na Europa. Toda a história da Europa é contada hoje dentro das escolas pelos professores como uma vergonha do opressor europeu que entrou no museu de não sei onde, arrancou a máscara do indígena ou do africano e etc. E enquanto eles têm vergonha da própria história, a gente tem visto países que não têm vergonha nem da sua própria história, nem da sua própria religião, nem de ter filho, nem de ter família, conquistando a Europa, que é o que está acontecendo, por exemplo, com os árabes que estão tomando praticamente a Europa. Então é isso, se você olha para o seu passado com vergonha e só pensa no presente e distorce os valores, bom, claramente você não terá futuro. Ouvindo o André falar aí, viu, André, me veio em mente aqui o livro do Matt Walsh, que ele roda aí por todos os cantos tentando uma resposta simples do que é uma mulher. O que é uma mulher. E ouve, né, os maiores especialistas, filósofos, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Custa muito caro, né, fazer toda essa distorção de valores, da nossa história, da realidade. Porque no fim do livro ele cita que ele vai lá numa aldeiazinha perto da Tanzânia, lá na África, onde não tem nada, e faz a mesma pergunta, que é uma mulher. E os caras respondem em 2 segundos, né? Exato. Então, e rindo, né? Rindo é sobre isso. Toda essa nojeira, subversão, de tudo que está acontecendo atualmente, infelizmente também custa muito caro.